Antes de começar, vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por cada vida, Senhor, que está aqui, Deus, lendo Tua Palavra, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos faz permanecer em Ti, Jesus. Ó Espírito Santo, nos dá, Senhor, um espírito de sabedoria, Senhor, de revelação, de entendimento, Senhor, da Tua Palavra. Que ela possa estar gravada nas tábuas do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Afina os nossos ouvidos, nos clareia, Senhor, as Tuas palavras, Pai, para que elas possam ser como vida, Senhor, na nossa vida, Senhor, na nossa alma, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos ao dia 60. Estamos aí há 60 dias nesse projeto. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Hoje eu estou super atrasada. Eu fui num treinamento esse final de semana e eu saí de lá às 8 horas da manhã. Entrei ontem no sábado de manhã e saí às 8 horas da manhã. Então, cheguei em casa bem cansadinha, fui descansar, fui passar um tempo com meu filho, com meu esposo. É como meu marido disse, os meus vídeos eles sofrem o impacto de uma vida real. Uma mãe, uma esposa e também agora me descobrindo mais uma vez como ser humano, né? Que quando a gente vira mãe, a gente passa por um período ali de um pouco de dificuldade na identidade, né? Enfim, a gente acaba abdicando muito do que a gente era e aí até descer uma nova identidade acaba levando um tempo. Mas, graças a Deus, o Senhor me trouxe até aqui e tá dando tudo certo, glória a Deus por isso. Então, hoje a gente vai estar lendo Deuteronômio do 12 ao 14. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, se puder, deixa um like, deixa, né, o seu joinha, deixa um comentário. Estamos juntos e agora vamos começar. Deuteronômio 12. São estes os estatutos e os juízos que vocês devem ter cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o seu Deus, Deus de seus pais, lhes deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas, debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colônias sagradas, queimem os postes da deusa Azerá, despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar ao Senhor, seu Deus. Pelo contrário, busquem um lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. É para lá que vocês devem ir. A esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor, seu Deus, e se alegrarão em tudo que fizerem, vocês e as suas famílias, no que o Senhor, o seu Deus, os tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo o melhor que lhe parece, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor Deus lhe dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor seu Deus lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar em que o Senhor seu Deus escolherá para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno, os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, vocês e os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e as suas servas, e os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem e que não têm porção nem herança entre vocês. Cuidado! Não ofereçam seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos de vocês. Ali vocês devem oferecer os seus holocaustos e ali farão tudo o que lhes ordeno. Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer carne nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor seu Deus.
Todos vocês, tanto os que estiverem impuros como os que estiverem puros, poderão comer assim como se come carne de gazela ou de veado. Então somente não comam o sangue, este deve ser derramado na terra como se fosse água. Nas suas cidades vocês não poderão comer o dízimo do cereal, nem do vinho, nem do azeite, nem os primogênitos das vacas e das ovelhas, nem nenhuma das ofertas que tiverem prometido, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam. Essas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Isto se aplica a vocês, a seus filhos, a suas filhas, seus servos e servas, e aos levitas que moram nas cidades onde vocês vivem. Vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, em tudo o que fizerem. Tenham cuidado de não desamparar o levita durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. Quando o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como Ele lhes prometeu, e vocês disserem, queríamos comer carne, porque esse é o seu desejo, vocês poderão comer carne segundo o seu desejo. Se estiver longe de vocês o lugar que o Senhor, seu Deus, ali escolher para fazer habitar o seu nome, vocês poderão matar das vacas e ovelhas o que o Senhor lhes tiver dado, conforme lhes ordenei, e comerão a carne nas cidades em que estiverem morando, segundo todo o seu desejo. Porém, vocês devem comer dessas carnes como se come da carne da gazela ou de veado, e delas tanto as pessoas impuras como as puras podem comer. Somente tenham cuidado de não comer o sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não devem comer a vida com a carne. Não comam o sangue, esse deve ser derramado na terra como se fosse água. Não o comam, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, quando fizerem o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, as coisas que tiverem consagrado daquilo que lhes pertence e as ofertas prometidas, vocês devem pegar e levar para o lugar que o Senhor escolher. E ali, sobre o altar do Senhor, seu Deus, vocês oferecerão os seus holocaustos, a carne e o sangue. Derramem o sangue dos sacrifícios sobre o altar do Senhor, seu Deus. Porém, a carne vocês podem comer. Guardem e cumpram todas essas palavras que eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, para sempre quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra, em que vocês vão entrar para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas foram eliminadas de diante de vocês. Não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo, assim como essas nações serviram os seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar ao Senhor, seu Deus, porque eles adoram os seus deuses, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor e o que ele odeia. Até os filhos e suas filhas eles queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu lhes ordeno, vocês devem observar. Não acrescentem nada e nem diminuam nada. Deuteronômio 13. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-lo do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que andassem nele. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de você o seu irmão, o filho de sua mãe, ou seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser, vamos servir outros deuses, deuses que você não conhecia e que nem seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele. Não olhe para ele com piedade, não o poupe, nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele, para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-lo do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar a maldade como esta no meio de vocês.
Se em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram. Então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo que nela houver, até os animais. Depois ajuntem todo o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas, para sempre irá ser edificada. Também nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira. Seja misericordioso e tenha piedade de vocês, e os multiplique como jurou aos pais de vocês. Isto se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, e guardarem todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Deuteronômio 14. Vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes em seu corpo, nem rapem a parte da frente da cabeça por causa de algum morto, porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus. E o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhes serem o seu povo próprio. Não comam coisa alguma abominável. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam. Porém, dos animais que ruminam ou que têm unha fendida, vocês não podem comer o camelo, a lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Serão impuros para vocês. Nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina, será impuro para vocês. Deste vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. Dos animais que vivem nas águas, vocês podem comer tudo o que tem barbatanas e escamas. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, vocês não podem comer, será impuro para vocês. Toda ave pura vocês podem comer. Estas, porém, são as que vocês não devem comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, e todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa será impuro para vocês, não se comerá. Todo ser que tem asas e for puro, vocês podem comer. Não comam nenhum animal que morreu por si mesmo. Vocês podem dá-lo ao estrangeiro que mora na cidade onde vocês vivem, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porque vocês são povo santo ao Senhor seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para lhe fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e dos primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer ao Senhor, o seu Deus, todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês o lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu para lhe fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado, vendam aquilo e com o dinheiro na sua mão vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem: vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam ali na presença do Senhor, seu Deus, e alegrem-se, vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos dos frutos do 3º ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizeram. Muito bem, acabamos aqui o dia 60. Eu espero você aqui amanhã para o dia 61. Que Deus abençoe a sua vida.